Olá, vamos dar início à nossa revisão de língua portuguesa. Está preparado? Você também está preparada? Confira. Questão número 1. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto. De todo navio que aporta no país, são exigidos, em média, 112 documentos. Com a obrigatoriedade, a questão envolve uso ou não emprego do acento grave. Com já é uma preposição. Não é possível usar uma preposição e em seguida outra preposição. Como o emprego do acento grave, basicamente, é a preposição a mais o artigo a. O primeiro elemento é a preposição. O segundo elemento é o artigo, via regra geral. Ao empregar a preposição com, não é possível mais empregar a preposição a. Então fica apenas a lacuna 1 com o artigo. Não posso usar o acento indicativo de crase. Ok? Com a obrigatoriedade de serem fornecidas dos 935 informações. É um calhamaço de formulários com diversas vias. A serem, nunca empregue acento grave antes de verbo, ok? Não se emprega acento grave antes de verbo. A serem remetidas a órgãos referentes ou aos órgãos. Ora, órgãos é uma palavra masculina, não se emprega acento grave antes de termo masculino, exceto quando precedido do pronome demonstrativo aquele. Se tivesse dito serem remetidas a aqueles órgãos, teria um acento grave. Mas aqui, só a preposição. Até agora, as 3 primeiras lacunas são preenchidas sem que haja acento indicativo de crase. Vamos continuar. Apenas no Porto de Santos, o maior do país, a burocracia exige. Veja que temos o uso do verbo exigir. O sujeito do verbo exigir é a burocracia. Não se emprega acento indicativo de crase diante de termos exercendo o valor de sujeito. Você emprega acento grave em objeto indireto, em complemento nominal e em adjunto adverbial. Sujeito não. A burocracia é o sujeito. Até agora, 4 lacunas preenchidas, nenhuma recebe acento grave. Por ser de navio que qualquer país faz o quê? Não há preposição por artigo. A maior parte das exportações e importações, o verbo fazer transitivo direto. Conclui-se que a burocracia é o sujeito do predicado, é poderoso entrave ao comércio exterior brasileiro. A burocracia, sendo sujeito, não tem como empregar acento grave. Enfim, nenhuma alternativa recebe acento indicativo de crase. Letra, vamos ver, letra E é a resposta. Quero também, aproveitando essa questão da comissão, lembrar você que o acento indicativo de crase, via regra geral, ele vai ser posto quando você estiver diante de objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Essas 3 funções sintáticas sendo iniciadas pela preposição a, você já tem 50% para usar o acento indicativo de crase. O núcleo desses termos sintáticos sendo feminino e definido, você vai ter o uso do artigo. Preposição mais artigo, você tem o acento indicativo de crase. Ok? Agora, claro,
Além dessa leitura sintática para ajudar você ao emprego do acento indicativo de crase, é bom lembrar que não se emprega acento grave antes de termos indefinidos, até mesmo porque o artigo é definido. Preposição se junta com o artigo definido. Então, termos indefinidos não receberão acento indicativo de crase. Como vimos aqui, também, diante de verbo, não se emprega acento indicativo de crase. Não se emprega também acento indicativo de crase antes do pronome relativo cuja, porque o pronome relativo cujo não aceita artigo. Então, encontrar um a antes de cuja, nunca empregue acento indicativo de crase. Entre palavras repetidas que constituam locuções substantivas, frente a frente, cara a cara, boca a boca, olho a olho, não tem como empregar acento indicativo de crase. Ok? Bem, mas emprega o acento grave em objeto indireto, em complemento nominal e em adjunto adverbial, constituídos pela preposição a, mas, claro, os núcleos sendo o quê? Definidos, receberão o artigo. É muito importante ter essa leitura sintática, por quê? Referi-me a Roma de César. Você emprega o acento grave. Conheço a Roma de César. Você não pode empregar acento indicativo de crase. Ora, não há preposição. Conheço a Roma de César. Não cai em automatismo. Antes de terra, casa, distância e Roma, lembra? Quando houver um determinante, emprega o acento grave. Bem, conheço a Roma de César, não posso empregar. O artigo é usado se houver o determinante. Nessas 4 palavras, casa, terra, Roma, distância. O artigo. Mas eu tenho que conferir se a preposição existe. Conheço a Roma de César, não há preposição, não tem como empregar acento indicativo de crase. É uma maneira de dizer a você, fica de olho na análise sintática também, quando estudar questões envolvendo o acento indicativo de crase. Vamos a mais uma questão. Questão 2. Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Globo. Assinale a opção que foi transcrita com erro gramatical. Aqui a comissão não dá a você uma direção, se é erro de concordância, se é erro de regência, se é erro de pontuação, enfim, envolve todo qualquer tipo de tópico gramatical. Letra A. Ele quer errada. Para que a economia consiga trilhar por um caminho sustentável nos próximos anos, com crescimento razoável, preços e contas externas sob controle, todo esse termo que eu estou demarcando de amarelo é uma oração subordinada adverbial. No caso, adverbial final. Ora, ela está deslocada. A comissão adora cobrar de você o que eu vou ressaltar aqui, ó, a pontuação. Toda subordinada adverbial deslocada, a pontuação é obrigatória. Qual a pontuação? Vírgula ou travessão. E às vezes a comissão quer que o candidato fique atento se é possível substituir a vírgula pelo travessão. Poderíamos sim. Então até agora não há problema, a vírgula está correta. O país precisará incrementar significativamente suas exportações. É a ideia principal. Pois bem, primeira leitura é essa leitura que envolve a relação entre a subordinada, a ideia subordinada é a amarela, e a ideia principal que é o país precisará incrementar significativamente suas exportações. Observando a concordância da subordinada adverbial final, a economia é o sujeito de consiga trilhar. Então, a economia é a terceira pessoa, consiga trilhar a terceira pessoa. Trilhar, olha a regência, por um lugar, por um caminho sustentável.
sustentável, concordando com caminho. A preposição por, adequada em regência. Trilhar, pede a preposição por. Também, obviamente. Ou trilhar um caminho ou trilhar por um caminho. Ótimo. Com crescimento razoável, ficou entre vírgula, poderia estar em travessão. Advérbio se pontua com vírgula ou travessão. Advérbio também, significativamente, não foi pontuado, poderia ter sido pontuado. O advérbio, mesmo deslocado, não sendo oracional, a pontuação é uma opção, quando no meio, de um lado e de outro. Enfim, mas ele não pontuou, mas é uma opção. Pode-se pontuar, como também optar pela não pontuação. Enfim, a letra A não traz erro. Vamos à letra B. Essa expansão dependerá de vários fatores. Expansão escrita com S no final, com X no início, correto. Às vezes o erro é na escrita da palavra. Essa expansão dependerá de vários fatores. Mas entre os principais está uma eficiente estrutura portuária. A conjunção coordenada adversativa coerentemente se contextualiza, pois é pelos terminais marítimos e fluviais que são movimentados, cerca de, não tem SA, cerca de 90% das cargas do comércio exterior brasileiro. Ele errou justamente na escrita, está cobrando vocabulário. Existe o termo acerca. Desta maneira, não. Então, teria que ser cerca de, para contextualizar a ideia de aproximadamente, não é isso? É o único erro da estrutura. Ok? Então, letra B está errada, marque. Letra C. O Brasil necessita tanto de terminais para carga geral, terminais capazes, olha a concordância nominal, fique atento. Terminais capazes de receber os navios gigantes. Esse que retoma navios gigantes. Então, chegam no plural correto, que chegam a transportar mais de. Não é essa a ideia? O Brasil necessita tanto de terminais para carga geral, capazes de receber os navios gigantes, que chegam a transportar, esse que retoma quem? Os navios gigantes, é isso? Ou terminais para carga geral? Olha o contexto. Os navios gigantes chegam a transportar, obviamente, mais de 5.000 vagões de carga de uma vez, como de portos que possibilitem o embarque de líquidos e sólidos. A estrutura sintática, ela, sem dúvida, está sendo cobrada aqui ao candidato. O Brasil é o sujeito de necessitar. Necessitar é verbo transitivo indireto. De terminais é o objeto indireto. Para carga geral. Terminais, retomado, está pelo termo capazes. Capazes de receber os navios gigantes, que chegam a transportar mais de 5. Transportar é verbo transitivo direto. Mais de 5.000 vagões de carga de uma vez. E em seguida, como de portos, poderia usar um travessão no lugar da vírgula, antes de como de portos, que é um aposto exemplificativo seguido de uma oração subordinada adjetiva. Portos que possibilitam, esse que retoma portos. Não há erro na letra C. D. É no agronegócio e na produção de minérios, petróleo e biocombustíveis que temos mais possibilidades de exportar.
pelas vantagens comparativas que o país ainda reúne nesses itens. Observe, um advérbio no agronegócio, na produção de minérios, outro advérbio. Petróleo, poderia também usar a preposição no agronegócio, na produção de minério, no petróleo e no biocombustível. Evitou-se a repetição da preposição em para alcançar maior estilística. Pois é nesse ponto, agronegócio, no outro ponto, na produção de minério, no petróleo e no biocombustíveis, que temos mais possibilidades de exportar. Enfim, a ideia principal é essa. No agronegócio, na produção de minérios, produção de petróleo e produção de biocombustíveis, temos mais possibilidade de exportar. Eu posso tirar esse aqui, não posso? Então isso é uma partícula expletiva de realce. Pelas vantagens comparativas que o país ainda reúne. O país é o sujeito, reúne, verbo transitivo direto, itens, objeto direto, e quem reúne, reúne algo. Verbo transitivo direto, objeto direto, é a palavra que retoma vantagens comparativas. Pelas vantagens comparativas que o país reúne vantagens. Siga os números crescentes. O país sujeito reúne verbo transitivo direto. O que é o objeto direto que retoma vantagem comparativa. Nesses itens é a locução adverbial. Ok? Não há erro. A estrutura está correta em sua estrutura sintática e em sua estrutura semântica. Vamos à letra E. E tanto maior será a competitividade se houver verbo haver com a ideia de existir, no singular, obviamente, o verbo é impessoal. Quando impessoal, é bom lembrar que ele não traz objeto direto ou não traz sujeito? Não traz sujeito. O que vem é objeto direto. Portos é o objeto direto. O verbo é transitivo direto, não traz sujeito, traz objeto direto. Por não trazer sujeito, fica no singular. Tanto maior será a competitividade se houver portos adequados para embarque de tais mercadorias. Para embarque de tais mercadorias, claro que é o adjunto adverbial de finalidade, só que não oracional. Conjugados, ora, portos adequados que são conjugados também, ou que foram conjugados, oração subordinada, adjetiva, não é isso? Reduzida de particípio. Portos conjugados, também há uma satisfatória rede de transportes rodoviários, ferroviários, hidroviários e por dutos. Ora, a estrutura está também correta, gramaticalmente. Portanto, letra B é a resposta. Vamos à questão 3, mas antes há um texto. Entre as diversas providências que o Conselho Nacional de Justiça vem tomando, ora, a questão, vamos antecipar para você, diz, assinale a opção que, ao substituir elemento destacado no texto, acarreta erro gramatical. Ele vai substituir vem tomando por tem tomado. E quer saber se isso vai acarretar, obviamente, erro gramatical. Vamos ver se vai acarretar. Entre as diversas providências que o Conselho Nacional de Justiça vem tomando, ora, nós temos o uso do gerúndio e temos o emprego também do presente. Isso contextualiza uma ação contínua. Lembra? Ao substituir por tem tomado, mantém-se a ação contínua. Tem tomado é o verbo
auxiliar no presente mais o particípio. Auxiliar no presente mais o particípio é o pretérito perfeito contínuo. Com isso, estamos mantendo a ação contínua. Eu vou poder substituir sim. Então, olha, se ele diz, assinala a opção que ao substituir elemento destacado no texto acarreta erro, aqui não acarretou erro porque se manteve a ação contínua. Vamos tentar a letra B. Vinham divulgando por tem divulgado. Lá no final do texto, aqui da tela. Até hoje, só alguns tribunais vêm divulgando. Aliás, vinham divulgando. Vinham divulgando. Vinham, o auxiliar está no pretérito imperfeito. Ok? Mas o gerúndio divulgando. E tem tomado, obviamente, o auxiliar no presente, tomado, obviamente, é o particípio. Presente mais particípio, opa, não seria correspondente a vinham divulgando. Ok? Eu não posso substituir um pretérito imperfeito mais gerúndio por um pretérito perfeito contínuo. Essa letra B já é, sem dúvida, a resposta. Ora, o tem divulgado, é bom deixar claro, é o pretérito perfeito contínuo. O pretérito perfeito contínuo é o passado recente que chega ao presente. Tem divulgado significa dizer que divulgou e continua divulgando. Isso contextualiza um passado recente mais a ação que chega ao presente. E vinham é o passado distante e não presente. E não recente, aliás. Então, está errado. Agora, é bom corrigir também lá na frente, ó, tem divulgado. Não é tem tomado, é tem divulgado. Mesmo assim, estaria, claro, errada a estrutura. Entenda, eu só posso usar o pretérito perfeito contínuo quando se contextualiza um passado recente que deságua no presente. E vinham é um passado distante. Não poderíamos usar tem divulgado no lugar de vinham divulgando. Permitirá identificar. Mais uma expressão no texto. A medida, juntamente com os indicadores de desempenho funcional e as inspeções da Corregedoria Nacional de Justiça, permitirá identificar. Eu poderia dizer, vai permitir que se identifique? É o que a letra C indica. Ó. Permitirá identificar ou vai permitir que se identifiquem? Bem, vai permitir contextualiza futuro. Ele substitui identificar infinitivo por que se identifiquem. Veja a partícula passivadora se, o verbo no plural, porque com a partícula passivadora a voz é passiva sintética. O que segue à direita é o sujeito. Casos, núcleo do sujeito, núcleo no plural, exigindo identifiquem no plural. Está correto. Mais abaixo você tem outro item vermelho, prejudicando com isso. Vamos ver o contexto. Basta pegar daqui. Por gastar excessivamente com a manutenção dos gabinetes de seus dirigentes, por exemplo, alguns tribunais de justiça estaduais não dispunham de recursos suficientes para manter as varas judiciais. Prejudicando com isso, ele quer saber se eu posso substituir por o que tem prejudicado. Ora, tem prejudicado voltou a usar o pretérito perfeito contínuo.
Ao dizer prejudicando, gerúndio é ação contínua, então vou poder substituir. Está correto. Contribuindo para racionalizar a gestão dos recursos financeiros dos tribunais, as novas regras do CNJ ajudarão. Eu posso substituir contribuindo por ao contribuir? Sim, eu tenho uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, que está sendo substituída por uma reduzida de infinitivo. E a contextualização se dá, de fato, de maneira coerente. Ora, a letra E também correta, tanto quanto a letra D. Então, marque letra B de bola. Enfim, a questão 15 de vocês é isso aqui. Ponha na cabeça, é bom lembrar na hora da prova, que a ação contínua se dá com verbo no presente, com verbo no pretérito perfeito contínuo. Esse item 2 é jogar o verbo auxiliar no presente mais o particípio, tem analisado. Inclusive, eu já encontrei a comissão jogando para o candidato o seguinte. Na prova, ele usa analisou e quer saber do candidato se pode substituir por tem analisado. Ora, analisou é pretérito perfeito. Tem analisado também é pretérito perfeito. Bem, substituir analisou por ter analisado, sem que haja erro gramatical, correto, não há erro gramatical. Agora, fique atento quando a prova disser para você, podemos substituir analisou por ter analisado, sem que haja erro gramatical e sem que haja mudança de sentido. Falso, mudou o sentido. Tem analisado é ação contínua. Ou seja, analisou e continua analisando. Já analisou não é ação contínua, então haverá mudança de sentido. Ficar atento a isso. O terceiro item. Ação contínua também existe no verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Isso também é ação contínua. Agora, cuidado. A ação contínua no item 3 é uma ação contínua que não chega ao presente. Fica lá no passado distante. Se eu disser para você que no ano 2000, fulano estudava direito pela manhã, escrevia poemas à tarde e à noite lia os clássicos. Veja que todos os verbos estão no pretérito imperfeito, contextualizando a ação contínua àquela época. Não chega ao presente. Verbo no gerúndio, item 4. Cuidado, também é ação contínua. E essa forma lusitana, estou a escrever. Então, são as condições de ação contínua bastante cobrada nas provas. Às vezes, a comissão quer levar o candidato para observar o aspecto semântico, ou seja, o sentido. Observe esse item 1. Chegaram os auditores que foram selecionados no mês passado. Imagine isto no texto da prova. E a comissão quer saber se essa parte que eu estou marcando de amarelo mantém a ideia original do fragmento. Eu pergunto, mantém a ideia original ou houve mudança de sentido? Houve mudança de sentido, é a resposta. Há mudança de sentido? Sim, há mudança de sentido. A maneira mais oportuna é o candidato separar as orações. Vamos separar as orações. Primeira oração, chegaram os auditores. E segunda oração, que foram selecionados no mês passado. Eu pergunto a você,
Como você classifica o período? O período é composto. Chegaram os auditores é a oração principal. Os auditores é o sujeito de chegaram. Que foram selecionados no mês passado é a oração que traz pronome relativo, não é isso? Esse que retoma os auditores. Pois bem, cada oração tem a sua autonomia. Perceba que o termo no mês passado pertence à oração que tem um pronome relativo. Ou seja, pertence à segunda oração, a oração subordinada. Quando eu separo as orações no fragmento abaixo, eu vou até auditores. E agora compare a oração que traz o pronome relativo que com a que você tem lá em cima. Perceba que ele deslocou o advérbio de tempo no mês passado para a oração principal. Chegaram os auditores, é a oração principal. A oração que traz o pronome relativo, que foram selecionados no mês passado, traz a locução adverbial no mês passado, advérbio de tempo. Quando se desloca o advérbio de tempo para a oração principal, o tempo agora está para a ação de chegar e não para a ação de selecionar. Mudou o sentido. Então fique atento. Advérbio sendo deslocado de uma oração para outra oração vai proporcionar a mudança de sentido. Vamos observar agora a seguinte estrutura. Os fiscais que foram selecionados para observarem os relatórios daquela produção pediram algumas informações. A mudança de sentido, quando você compara com a que eu estou demarcando abaixo, é a versão. Vamos lá, vamos separar as orações. Primeira oração, os fiscais que foram selecionados para observar os relatórios daquela produção, os fiscais pediram algumas informações. Esta é a primeira oração. Vamos chamá-la de oração A. Oração A. Segunda oração. Que foram selecionados. É a oração B. E a terceira oração é a que eu vou demarcar de amarelo, para observarem os relatórios daquela produção. Essa vai ser a oração C. A oração B é a oração subordinada adjetiva, que foram selecionados. Toda oração com pronome relativo, perceba que esse que é pronome relativo. Professor, por que é pronome relativo? O que está sendo usado para substituir fiscais? Não é isso? Toda oração que traz pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. O que é pronome porque substituiu o substantivo fiscais. É relativo porque mantém relação com o termo anterior, uma relação de substituição. Pois bem, após a oração subordinada adjetiva, você vem com uma subordinada adverbial final para observar os relatórios daquela produção. Bem, vamos comparar com a versão. A oração A foi mantida. Os fiscais pediram algumas informações. A oração subordinada adjetiva, que foram selecionados, também foi mantida. Então, oração A, oração B mantida e a oração C
também foi mantida. Observe. Para observarem os relatórios daquela produção. Eu poderia, portanto, afirmar que não houve mudança de sentido? Resposta: sim, houve mudança. Por quê? Aqui já é um pouco mais interessante e muito mais exigente. Eu tenho 3 orações, A, B e C. A oração B, que foram selecionados, antes da versão, no texto original, é a oração que traz pronome relativo. Eu já falei, é a oração subordinada adjetiva. Então, ela tem valor de adjetivo. É uma oração subordinada adjetiva. Se ela tem valor de adjetivo, adjetivo mantém relação com o substantivo. Então, essa oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela restringe a palavra fiscais. Então, ela mantém relação com o elemento da oração A. Então, B mantém relação com A. E a última oração, para observar os relatórios daquela prova, daquela produção, é a oração que mantém relação com a adjetiva. Então, enquanto a B mantém relação com a C mantém relação com a B. Esta é a relação de articulação entre as 3 orações. A B mantém relação com o elemento da A e a C mantém relação com a B. Essa estrutura foi mantida na versão, vamos ver. A B mantém relação com a A, mas a C mantém relação com a B. Ela foi deslocada, e ao ser deslocada, ela mantém relação com a B? Não. A C está mantendo relação com quem? Com a A. Não é isso? Percebeu? Então, mudou ou não mudou a estrutura? Cuidado que a comissão está fazendo isso. Está proporcionando ao candidato a manutenção das orações, mas nessa manutenção das orações, fica claro que não temos a mesma articulação A, B e C, trazendo uma mudança na relação entre as orações. Cuidado, manter as orações não significa que houve a mesma manutenção de ideia. Se mudar a relação entre as orações, está caracterizada a mudança de sentido. Ok? Bem, eu trago aqui uma dúvida de Alisson Bruno de São Paulo. Olha o que o Bruno nos diz. Professor Edivaldo, gostaria encarecidamente que o senhor respondesse uma dúvida tormentosa sobre a utilização correta dos pronomes pessoais do seu amigo, o aluno. Tenho dificuldade no uso dos pronomes oblíquos, lhe e te, pois não consigo identificar a pessoa verbal a que eles correspondem. Qual a forma correta nas seguintes frases? Lembrei do recado que te daria. Lembrei do recado que te daria. E lembrei do recado que lhe daria. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ser acompanhada pelos demais. Vamos lá. Você diz, lembrei do recado que te daria. Depois você escreve, lembrei do recado que lhe daria. O primeiro exemplo seu é esse. Bem, quem lembra, lembra algo a alguém. O verbo lembrar traz a seguinte regência. Quem lembra, lembra algo a alguém. Ou lembra alguém de algo. Você diz, lembrei do recado.
E em seguida, voltou a repetir a preposição de, no segundo exemplo. Aqui é assim. O verbo lembrar e o verbo esquecer, Alisson Bruno, lembrar e esquecer, são verbos transitivos diretos, quando não pronominais. Ou transitivos indiretos, quando pronominais. Então, se eu disser esqueci a pasta, eu não pronominalizei. A pasta é o objeto direto. Se eu disser esqueci-me, pronominalizei. Terei que dizer da pasta. Pois bem, se você diz lembrei, não seria do recado, seria o recado. Lembrei o recado. O verbo aqui está em sua transitividade direta. O recado é o objeto direto. E lembrei do recado, obviamente, para deixar a preposição de, pronominalize, lembrei-me, ok? Do recado. E aqui teria o objeto indireto. Eu sei que você não quer que eu observe isto, mas como houve erro, eu prefiro já ressaltar. É a mesma coisa, esqueci a pasta e esqueci-me da pasta. Lembrei algo e lembrei-me de algo. O que você quer chamar a atenção, pela sua pergunta, é justamente esse de ti e esse lhe. Bem, quero dizer a você que ti é segunda pessoa. Então, eu vou usar a segunda pessoa para me dirigir ao meu receptor. Então, esse ti representa o receptor. Já o lhe não representa o receptor, e sim alguém que foi mencionado durante a enunciação. Então, aqui é uma terceira pessoa. Existe a primeira pessoa, que é o enunciador, existe a segunda pessoa, que é o receptor, e existe o lhe para representar não o receptor, e sim alguém mencionado na enunciação. É uma terceira pessoa. Então você vai dizer, lembrei o recado que te daria quando você se dirigir ao seu receptor. E lembrei-me, ou lembrei o recado, ou lembrei-me do recado que lhe daria, que daria a alguém mencionado por você, ou imaginado por você, mas desde que não seja o receptor que esteja recebendo a mensagem. Ok? Você diz também aqui, então fique atento a isso. Té, use té. O Alisson Bruno, São Paulo. Use té quando você se dirige ao seu receptor. Use lhe quando você menciona alguém que é uma terceira pessoa na enunciação, mas não é o seu receptor. Segundo exemplo que você traz aqui. Esse assunto não lhe diz respeito. Esse assunto não te diz respeito. Pronto. Esse assunto não te diz respeito se você se dirigir ao seu receptor. E esse assunto não lhe diz respeito, não diz respeito a quem? A alguém que você deve mencionar no contexto, mas desde que entenda, ele não está sendo o receptor, está sendo uma terceira pessoa na enunciação. Ok? E depois ele diz aqui para mim, o Senhor é uma figura. Grande abraço. Grande abraço para você também, amigo. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Vamos continuar a nossa revisão. Espero que você tenha entendido o recado. Vamos voltar. Quebra de paralelismo. É outra coisa comum que a comissão cobra. Permita-me fazer uma ressalva. Quando se diz técnicos chegaram, você tem um sujeito e você tem um predicado. Sujeito e predicado. Núcleo do sujeito, técnico. Núcleo do predicado, chegaram. Quando a comissão der a você uma estrutura grande, primeiro procure dividir sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Fique atento ao que eu vou falar, é importante demais. O que é que a comissão faz? Eu pergunto a você, ao dizer técnicos chegaram, a ideia está completa? Está. Temos uma oração? Temos. A oração está desenvolvida? Resposta, não. Ela não está desenvolvida. Mas por que, professor?
não está desenvolvida porque apenas foi utilizado o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Ou seja, os termos essenciais. Para desenvolver essa oração, o que é que se faz? A comissão começa a desenvolver, ora, o sujeito, ora, o predicado. Por exemplo, técnicos. Se eu incluir aos quais aludimos, eu comecei a desenvolver elemento do sujeito e não do predicado. E o predicado ainda não foi alcançado. E cujas ações foram dinâmicas, outra oração adjetiva para o sujeito. E o predicado eu não cheguei a ele ainda. Ou seja, quando você começa a usar termos acessórios aos quais aludimos, é uma oração com pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, é um adjunto adnominal, cujas ações foram dinâmicas, é outra oração subordinada adjetiva. Tanto o pronome relativo qual, quanto o pronome relativo cujo, já sinalizam que a oração é subordinada adjetiva. E oração que tem pronome relativo é oração subordinada adjetiva. E oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal. Ok? E são termos acessórios. Você está lançando termos acessórios ao sujeito. As orações subordinadas adjetivas, são essas que têm pronome relativo, podem ser explicativas, podem ser restritivas. No caso aqui, você tem oração subordinada adjetiva restritiva. Tanto a primeira quanto a segunda. Elas restringem o núcleo do sujeito. Quando se procurou identificar irregularidades na produção, você continua tendo termo acessório. Ora, mas houve quebra de paralelismo? Claro, não foi posto predicado. Ou seja, você tem o sujeito em seu núcleo, seguido de termos acessórios e puseram um ponto final. Não concluíram a ideia. Eu tenho, de fato, uma quebra de paralelismo. Para corrigir, basta tirar esse ponto e escrever chegaram. E aí, técnicos iria se relacionar com a palavra chegaram. Então, fique atento. O que eu estou querendo dizer a você é justamente isso aqui, ó. Vamos lá. A comissão chega ao candidato dizendo: os auditores cuja responsabilidade é expressiva. E eu fiquei sem a continuação do termo os auditores, sem um predicado, digamos assim. Ele retarda o predicado. Os auditores cuja responsabilidade é expressiva e a quem confiamos dados significativos em relatórios, ponto. Sim. Conclua. Os auditores, continue, os auditores, usar o ponto seria quebra de paralelismo. Para corrigir, tira-se o ponto e chega-se com o predicado. Os auditores estão na sala 8. Pronto. Os auditores estão na sala 8. Você tem sujeito, todo esse ambiente que eu estou circundando. E, claro, estão na sala 8 é o predicado. Ele retarda a chegada do predicado usando orações adjetivas e orações, às vezes, também adverbiais. Então, fique atento. Falar em orações adjetivas, permita-me uma lembrança. Cuidado com as orações subordinadas adjetivas
que não podem ser restritivas, só podem ser explicativas. Ou seja, o homem, que é animal racional, evolui dia a dia. Como todo ser humano é animal racional, que é animal racional, terá que ser uma subordinada adjetiva explicativa. Terei que pontuar. Não é isso? Então, as adjetivas com valor absoluto só podem ser o quê? Explicativas. E às vezes a comissão usa no texto sem pontuar. E aí dá erro de pontuação. Como também, observe essa outra situação. Se eu disser, Leandro, que é médico, viajou. Essa oração tem pronome relativo. O que é pronome relativo? A comissão pede para se usar na adjetiva para que se use a pontuação. Se eu empregar a pontuação, eu pergunto a você, mudou o sentido? Ora, a não pontuada, ela restringe, ela é uma restrição. A pontuada é uma explicação. Então, mudou o sentido? Claro que mudou. Claro que mudou. Você não tem mais o quê? Uma restrição ao pontual. Você tem uma explicação. Se houve mudança de sentido, então não posso afirmar que a pontuação é facultativa. Ok? Está claro? Essa pontuação das adjetivas, tanto uso de vírgula como uso de travessão, mas a pontuação não é facultativa porque há mudança de sentido. Vamos a um outro ponto interessante. Os fiscais chegaram para avaliar os dados. O concurso vai e diz, podemos substituir avaliar por avaliarem. Certo ou errado? Bem, certo. Primeira oração, os fiscais chegaram. Segunda oração, para avaliar os dados. Para avaliar os dados é uma subordinada adverbial final. Quando se usa avaliar, você está empregando o infinitivo impessoal. Com isso, você está dando destaque para a ação. Destaca-se a ação. Ok? Destaca-se a ação. Quando o concurso disser para você, podemos substituir avaliar por avaliarem, verdadeiro. Tanto uma quanto a outra, correto. Agora, ao dizer avaliarem, você tem um infinitivo pessoal. Agora, destaca-se quem? Destaca-se o agente da ação. Ok? O agente da ação. Ok? Outro ponto importante. Cuidado que às vezes a comissão cobra de você colocação pronominal com verbo no infinitivo. Mesmo havendo termo atrativo, o verbo no infinitivo pode ignorar o termo atrativo e exigir de você o uso de quem? Da ênclise. Confira. Vamos lá. Não te entregar. Não te entregar os dados é erro grave. O concurso vai e diz, podemos deslocar o pronome oblíquo átono até para após o verbo, sem que haja erro gramatical. Sim, mesmo havendo, claro, o advérbio, sabemos que é termo atrativo, como o verbo está no infinitivo, eu posso ignorar o termo atrativo e dizer não entregar-te os dados é
Erro grave. Eu posso empregar a ênclise no infinitivo. Agora, se a comissão perguntar quem tem precedência, dizendo que a precedência é da próclise, correto. A próclise tem precedência diante da ênclise, porque existe termo atrativo. Outro ponto comum em colocação pronominal está em Lúcio, vírgula, sábado passado, vírgula, se feriu, ou seria feriu-se. Bem, tem candidato que fica com certo receio quanto ao uso do pronome oblíquo átono após uma vírgula. Mas entenda aqui que quem está entre vírgula é o termo sábado passado. Você tem que observar o que existe antes. Lúcio é o sujeito do verbo. A relação de se feriu é com Lúcio. Como Lúcio não é termo atrativo, tanto é correto usar se feriu, como é correto usar feriu-se. A precedência é da ênclise, feriu-se, mas não há erro ao usar se feriu. Agora, se antes da locução adverbial, sábado passado, se antes houver um termo atrativo, alguém, por exemplo, alguém, sábado passado, você diria se feriu ou feriu-se. Ora, com o uso do alguém, que é termo atrativo, eu só posso usar a próclise, se feriu. Ok? Está claro? Outro ponto também, observando aqui, que eu me lembro que há na comissão, o concurso diz para você, Lúcio, vírgula, sábado passado, vírgula, se feriu. Usa o primeiro caso, se feriu. E a comissão quer saber se, ao empregar a próclise, Lúcio, vírgula, sábado passado, vírgula, se feriu, o autor do texto se mostrou informal. Diga que sim. Claro, quando você tem tanto correto uso da próclise quanto da ênclise, termo anterior não atrativo, próclise ou ênclise no caso. Ao usar a próclise, você está sendo informal. Ao usar a ênclise, você está sendo formal. Ok? Outro ponto que eu também já encontrei na nossa comissão é o seguinte. Vem o texto, usa-se em seguida, ou seja, vírgula, e o que vem após ou seja, ou empregam o termo isto é, e em seguida, após isto é, vem a continuação do texto. Todos os termos após ou seja, após isto é, retomam, é ou não é? Isso é a função metalinguística. Pois bem, termos após ou seja, após isto é, retomam algum item, algum referente, para melhor esclarecer o que foi dito. Se o concurso público perguntar a você que, com o termo após ou seja, após isto é, podemos afirmar que o autor se preocupou com o seu leitor? Diga que sim. Ok? Todo termo usado para explicar no texto é para você afirmar que o autor se preocupou com o seu leitor. Bem, chegamos ao final da nossa revisão. Até a nossa próxima overdose. Um abraço a todos.